Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará se me conduzis. Em verdes pastagens feliz eu descansei, em vossas águas puras eu me desaltei. Pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com você, meu irmão, com você, minha irmã. Porque bendito é o Deus que nos reúne sempre no amor do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Te saúdo nesta segunda-feira da terceira semana do tempo comum, dia 24 de janeiro, dia que a igreja celebra a memória de São Francisco de Sales, bispo e doutor da igreja. Então hoje, de um modo muito especial, contamos com a intercessão de São Francisco de Sales sobre nós, sobre nossas famílias. Para rezarmos melhor, ouvindo a palavra de Deus e a palavra da igreja, clamemos a ação e a unção do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. E neste 24 de janeiro, meu irmão, minha irmã, a igreja na sua liturgia nos traz o Santo Evangelho. O texto do Evangelho de hoje está em Marcos, capítulo 3, de 22 a 30. Marcos 3, de 22 a 30. Ouçamos atentamente essa palavra de Deus, que é alimento para a nossa alma. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os mestres da lei, que tinham vindo de Jerusalém, diziam que ele estava possuído por Belzebu e que, pelo príncipe dos demônios, ele expulsava os demônios. Então Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas. Como é que Satanás pode expulsar a Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens, sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear sua casa. Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam: ele está possuído por um espírito mau. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que pela palavra do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém.
Meu irmão, minha irmã, ouvimos esse Santo Evangelho que mostra uma grande ofensa que é feita a Jesus pelos mestres da lei. Ofensa que não teria maior. Dizer que Jesus estava possuído pelo demônio ou que ele agia pelo demônio. Querem de qualquer maneira desqualificar a ação de Jesus? Querem desqualificar a sua pregação? Querem desqualificar os sinais que ele realiza? E, como não conseguem argumentos que realmente possam ser fortes para acusá-lo, para afastá-lo do povo, apelam para um argumento que também não se sustenta, mas que não deixa de ser uma palavra forte que ofende a Jesus, como ofenderia a qualquer homem, qualquer mulher que recebesse essa palavra. Jesus os chama e mostra como é fraco o argumento dos fariseus, dos mestres da lei. Jesus conta aquelas duas parábolas, a do reino e da família, da casa. Um reino que está dividido contra si mesmo não tem força, não se sustenta. Uma família também que está dividida não tem força, não se sustenta. Por isso Jesus deixa claro como é que pode Satanás estar dividido contra si mesmo. Como pode Satanás expulsar Satanás? Jesus mostra a incoerência na palavra daqueles seus acusadores, daqueles que lhe faltaram com respeito. E Jesus deixa claro também que existe um pecado que não pode ser perdoado, que é o pecado contra o Espírito Santo. E o pecado contra o Espírito Santo é justamente essa incapacidade de discernir aquilo que é de Deus e o que não é de Deus. Os fariseus, incapazes de deixar-se mover pela palavra de Jesus, acabaram por acusar de algo do demônio aquilo que era de Deus. Não saber discernir, não saber acolher aquilo que vem de Deus é o pecado contra o Espírito Santo. Endurecer-se no erro, endurecer-se no pecado, não querer converter-se, não deixar-se mudar, não deixar-se transformar, acostumar com o pecado, está aí o pecado contra o Espírito Santo. Oxalá, meu irmão, minha irmã, saibamos lutar contra todo o pecado. Saibamos também discernir a presença de Deus, a sua palavra e a sua ação entre nós. E não nos deixemos enganar pelas mentiras, pelas ideologias que muitas vezes tentam impedir a pessoa de acolher o Senhor, de acolher sua palavra, de acolher os seus sinais. Que Jesus nos ajude e que Nossa Senhora e São Francisco de Sales, que hoje nós celebramos, rezem por nós. Amém.
Vós sois meu pastor, ó Senhor,